Pronto. É, fazer esse tutorial aqui de dupla, né? Feiticeiro DH, feiticeiro tanque. Vou falar um pouco do feiticeiro, mais na frente eu vou falar sobre o que o DH está usando durante o decorrer do vídeo. Sem mais delongas, está aí o set que eu estou usando, né? Estou fazendo a combinação do Blackthorn mais o Ashara. Estou usando o Regia e o Anel do Furto. A priori, os três itens principais para você montar a build é ter a arma, o elmo e o amuleto, que é obrigatório, né? Estou usando a Gogok, a Moratório e Toxina para ajudar durante a fenda, né? Redução de cooldown, eu estou com 51.22, mas pode ser 47, 48, já está no limite, aí você já está podendo fazer é, com mais tranquilidade suas fendas maiores. Então o que é que eu estou usando aí para ter essa redução do cooldown? Na ombreira, estou com o máximo. A luva, o máximo. A arma eu coloquei 10%. Deixa eu ver mais. O mojo está com 8%. Ele está com no máximo também. Então tá aí o set. Não tem muito segredo. É mais o gameplay, né? Não uso a não uso a pedra de vida, mas eu uso de resistência. Por quê? Já tenho bastante HP, eu tenho quase 1 milhão, então não tem necessidade de estar usando tanto, né? Enfim. E um segredo do Elmo que eu esqueci, quase que esqueço agora é dele ter ao menos 8 segundos de amedrontamento, né? Durante quando você usar a aparição horrenda. Bom, basicamente isso aí. A gente vai tentar fazer aqui uma 42 de dupla. Eu vou mostrar a vocês como é que se comporta o DH e, consequentemente, o feiticeiro numa fenda desse porte. Esse aí é o Gillet, é um dos DHs referência do clã. Então ele vai estar me ajudando a fazer esse vídeo aí. Mais na frente a gente vai estar comentando aí sobre algumas coisas que ele usa ou deixa de usar e por quê. Falando um pouco aqui do feiticeiro, eu dou uma ênfase aqui sempre nessa parte quando vem um elite, porque muita gente esquece que o elite ele fica amedrontado, mas vai ter uma hora que ele não vai ficar, que é a partir do momento que você se move para voltar para usar o voodoo, né? Então você não pode estar voltando para usar o voodoo, que senão ele vai soltar os afixos o tempo todo. Esse aqui do meteoro é o capiroto. Pronto, acho que eu prendi aqui, Gui. Acho não, prendi. Não prendi. Então se eu ficar me movendo, eu tenho que usar meu voodoo aqui onde eu tô. Não posso, ou coisa. Não posso estar me movendo, não posso sair daqui. Eu vou ter que estar tomando meteoro na cabeça aqui até morrer o Elite. Se eu voltar, ele vai soltar fixo. Soltando a fixo, morre o DH. Então, por que isso? Alguma coisa tinha que falhar nessa build, né? Então, tá aí a falha dela. Temos que ficar parado. O DH pode ficar próximo de mim porque ele está usando a vingança de Zei. E, consequentemente, ele não vai estar tomando perdendo dano. Que não é ele que perde o dano. Não é ele que tem que estar relativamente distante. E sim as sentinelas. Cuidado que a prisão. Cara, tem um longe que o Templário botou lá na casa da mãe dele, cara. Tá aí, peguei. Ui. Aguenta aí, Gui? Ou não? Ok.
aqui tem um monte de poça de veneno. Vem aqui pra Agora dentro. vai. Esse bicho aqui, olha, o problema do set da Shara também é esse. Ele vai colocar, como é que eu posso falar? O Templário e as skills do Templário ajudam e ao mesmo tempo prejudicam. Eles vão dar, vai estar dando investida, então vai tirar os bichos de perto de você e quando é elite já viu no que deu, né? Então a gente tem que saber manusear isso aqui para não morrer todo mundo por causa de um elite, querendo ou não, por causa de um elite, por causa de um mob, a Fenda pode ir pra vala. Então a gente vai fazer essa 40, tentar fazer essa 42 aqui, pra vocês verem. Então, uma dica, ó, o tempo todo, ou pelo menos o máximo que eu posso, eu tento usar o amedrontar e voltar para usar é, o voodoo, mas nem sempre é possível, então eu tenho que fazer isso parado aqui mesmo. Não posso estar me mexendo, como eu já falei o porquê. Bom, basicamente isso aí. Não tem muitos segredos. É mais o gameplay, é mais a Fenda que tem que estar ajudando. Os bichos tem que vir, né? Daquele jeito. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui que fique legal. Posso passar aqui pra dentro, Gui? Eita. Outra coisa, pelo ping brasileiro ser um pouco elevado, nós temos um limite, né, para para jogo. Então, pelo menos o brasileiro em si aqui, eu acho que ele tem problema com ping total, por isso que ele não consegue fazer certos tipos de fenda no geral. Justamente por esse motivo de ping ou latência, como queira. Então, temos que estar spamando as skills enquanto tiver dedo, né? Os bichos vai ficar parado, vai, mas se a gente conseguir soltar um atrás do outro, não vai ter maiores problemas. Dois elites, lascou, né? Ou não. Tem bicho aí atrás, Gui? Dá pra se virar? Não, tá tranquilo. Tá, então O beleza. problema é meteoro. Tem um bicho aqui soltando meteoro. Pronto, De resto, eu dá tô pra. parado aqui, mas eu acho que tem algum bicho aqui agora, peguei. É lá do outro lado que tem um bicho aí? Ou não? Agora foi. Pra dentro aqui da casinha, peraí. Ah, é? Do cômodo. Então tem aí outra coisa que a galera não consegue fazer para ativar a braçadeira do capanga. É quando usa a skill do piranhado. Ela já dá, a própria skill já dá um valor de dano, 15% a mais de dano toda vez que você acertar a piranhada. O piranhador, né? E com a braçadeira do capanga faz a soma, né? Então daí você já tem a noção. E nem todo mundo consegue usar o piranhado nos elites amarelos, porque eles têm uns que não se movem, entre outras coisas. Então o que é que acontece? A gente tenta mover eles, tem uma certa manha, vamos dizer assim, para você conseguir isso. Então, os únicos elites que não conseguem ser movidos, eu creio que são aqueles gigantes lá, aqueles bração lá. E deixa eu ver mais. Aqueles gordões, aqueles grandões, né, que tem os machados lá, eu acho que só esses dois aí já que não consegue ser movido. Mas o resto consegue tranquilamente. A quantidade de voodoo em tela não importa. Você que sabe como que vai colocar o seu voodoo. O voodoo é independente de qualquer coisa, né? Mas tem que ter. E deixa eu ver, agora vai lascar que tem um elite lá atrás. Chegou.
peguei. Olha lá. E assim vai. Vocês viram que eu vi o Elite, voltei, soltei o Voodoo e fiquei aqui. O que é que vai acontecer? Quando esse Voodoo acabar, eu não vou poder mais mexer. Então, eu vou ficar aqui. Se o DH tiver sem o Voodoo, ele vai ter que passar para o lado de cá e pegar esse Voodoo que está aqui. Ah, BBC, mas você se moveu aí. Foi lá e soltou o Voodoo. Foi. Mas vocês estão vendo que eu estou dentro da distância da skill aqui, ó. Eu estou dentro da distância da skill, então não tem problema nenhum me mexer dentro da distância da skill. São dois elites. Morri, não sabia. Eu vou ter que me mover um pouquinho porque tem uns Os mobs meteoros aqui aí, né? perigosos. Então, ó. Tá aí. Pra vocês verem numa situação complicada como é que a gente trabalha, né? Então o bicho reflete dano, são dois elites de novo. Gui. Pesadelo, Bom, murador e prestigiador. mais melhor. É, mas tem um que tá solto aí, eu não consigo chegar nele, cara. E ele se multiplica, né? Então já viu. Vou tentar. Não consigo puxar ele. Tô tentando aqui, mas tô puxando o outro, mas que se dane. Vou voltar aqui, Gui. Volta aí. Vem aqui pra trás. Nem sempre a... Voltei. Olha lá, vocês perceberam? Os bichos ficaram lá porque o Templário fez eles ficarem lá, usou as skills dele lá. Então eles ficaram lá juntinhos. Não foi por causa do amedrontar que eu soltei, né? Mas ele tem as suas qualidades, né? O Templário. Então tá aí uma das qualidades dele, que é fazer com que os bichos fiquem a nosso favor por alguns segundos. Foi o tempo que eu tive agora para manter eles juntos, né? Ficaram separados, nem sempre eu consigo juntar com o piranhado. E agora lagou. E agora lagou, e agora lascou, que eu morri. Agora tu corre. Lá vai o pulso gélido aí. Cheguei. Eu vou ter que voltar aqui. Pronto. É um pouco desconfortável. Acho que dá pra jogar. Dá? Então, beleza. Tentando 350 de latência. Ô louco. É, infelizmente o ping brasileiro é uma porcaria, né? Eles não botam, não investem aqui E no tem caso. que também, é interessante comentar que as sentinelas, elas de vez em quando bugam. Elas param de bater mesmo elas estando no seu raio de ação. Agora, por exemplo, não é por causa do lag não. Elas simplesmente pararam de bater. Então isso o jogador tem que tomar cuidado. E tem ocorrido algumas vezes, não é uma outra não, é algumas. E termina prejudicando, né, também, né? Menos uma, menos dano e demora mais pra matar e assim vai. Só tem uma batendo aqui. Pois é. E todas estão no raio de ação. Também não posso, por conta de eu estar utilizando pedra de Zei, não é interessante eu colocar a sentinela muito próxima do bicho. Eu tenho que colocar mais ou menos na linha onde eu me encontro, né? Sim. Infelizmente, tá surgindo esse problema aí do bug das sentinelas, então, vez ou outra, ela para de bater. E se não for bug, por favor, nos avisem o porquê, se souberem, porque eu não tenho ideia do que seja. Pelo menos até agora a gente não identificou o porquê que elas param de repente assim. Mesmo com dentro do raio de ação, né? Vale dar uma ênfase nisso. Opa, juntei todo mundo e assim nasceu o Guardião da Fenda. Bem, beleza, esse aqui eu posso ficar aqui com ele colado. Esse aqui é só alegria. Bom, olha lá, ó. Pode ver que ele tá tomando stun um atrás do outro, né? Obviamente, sempre quando dá, ele vai ficar querendo se mover pra trás. Eu vou puxar ele pra cá. Aí seus cachorrinhos tá mantendo ele lá parado.
problema vai ser manter os meus carros vivos agora. Tá aí o voodoo. Então, ó, fico usando a piranhada, mesmo que eu não tenha repulsão, mas ela dá mais 15% de dano aumentado. Então é uma atrás da outra, não tem nem o que fazer, né? Ó, é piranhada e confusão generalizada para ele tomar mais dano. Só alegria. Pronto. Tá aí. Vocês podem ver, observar uma coisa, que o DH não está usando a build do elétrico, né? Pra gente conseguir isso aqui. Depende muito de jogador para jogador, como a moda é essa, né? Então, ele até agora não está usando, tá em fase, a gente está testando ainda itens, tal, essas coisas. Mas ele está usando essa build aqui. Vou apresentar aqui, vou mostrar aqui para vocês o perfil dele, o que ele está usando, e ele vai falar um pouco do porquê, o que ele está usando aí do set dele build. Só tem esse. Então, Você abriu aí pra galera dar uma olhada? vai mãe, fecha aí, não tem não. Pode falar, Gui. Tá aberto Tá Tá sim, me tá inspecionando aí, BBC? aberto. Sim, sim, tá aberto. Então, aqui, na verdade, não estou utilizando o build ígnea nem build gélida, eu estou fazendo uma build híbrida com ênfase em habilidade física. É, muitos pensam que a habilidade física ela é dispensável no caso do DH, mas eu penso o seguinte, tudo vai do seu nível de ambição. É lógico que no nosso caso aqui, a fenda mais alta que a gente conseguiu fazer foi a fenda 43, mas eu penso que se a gente fosse insistir, a gente faria facilmente aí uma 44 ou 45. A questão é que a escolha do elemento, se é gélido, ígneo, elétrico, físico, tudo depende, claro, dos seus itens. Os itens que você tiver de melhor qualidade, você opta por investir no elemento conforme esses itens. Então, no meu caso, eu tenho vários DHs, mas eu gosto, é uma questão de opção, não que seja melhor, mas eu gosto da build física, né? Ela dá um dano bom de foguete, né? Mesmo que ela seja híbrida, porque no final das contas eu misturo físico com gélido e ígneo, né? Mas eu consigo ter resultados satisfatórios. Mas isso não significa que ela seja inviável, né? Eu poderia usar uma build gélida se eu tivesse um arco gélido de boa qualidade. Poderia usar uma build ígnea se os meus itens ígneos fossem melhor do que os que eu uso como dano físico, tá? Mas por uma questão de opção apenas. A build elétrica, né? Desde que você tenha todos os itens de acordo com a build, é claro que ela acaba aplicando um dano maior, tá? Mas isso depende de vários fatores, depende além dos itens, também da sua jogabilidade, porque a forma como você joga com build elétrica é totalmente diferente das builds tradicionais, a gélida, a ígnea. Uma outra coisa interessante é com relação, e isso acredito que é instrumento de discussão e tudo quanto é fórum, né? A questão do dano elemental da arma. Então, por exemplo, nessa fenda, eu utilizei a mantícora que me dá dano venenoso. O dano elemental da arma não vai interferir em nada no dano do personagem. Aqui poderia ser um arco com dano gélido, ou dano físico, ígneo, venenoso, arcano.
o dano vai ser o mesmo. Ok? Então o dano elemental da arma não vai interferir no dano global do personagem. Agora, com relação aos outros itens, é uma build padrão, né? Hora das Bruxas, uma Truquitel, a mochila do bombardeio, uma besta de 2 mãos, que poderia ser um arco, poderia ser uma besta de uma mão, tudo vai depender da qualidade do seu item, tá? Com relação às passivas, eu estou utilizando, como eu uso Anel Infernigno, então eu estou utilizando as que a maioria usa, né? Com exceção da build elétrica. Então, abater os fracos, percepção, balística, engenharia personalizada e a que veio no meu Anel Infernigno, braço firme. Anel não, amuleto. Perdão, amuleto. Obrigado. Então é isso, tá? Tá aí. Passa a palavra aí pro BBC. A vingança de Zei, que o pessoal, algumas pessoas que confundem, né? A pedra. Confunde não, troca, né? Botar flagelo, alguns preferem, outros preferem a vingança. Qual que seria o porquê que seria que você dá preferência à Então, vingança? a vingança de Zei, se a pessoa tiver habituada a jogar como eu jogo, então, por exemplo, se vocês perceberam, eu costumo aplicar jogar a sentinela mais ou menos na linha onde eu me encontro. Salvo exceções, é lógico que vai ter casos que o bicho, você está na esquina, o bicho está do outro lado tá do outro lado, então você acaba, para acertar o bicho, você acaba jogando a sentinela um pouco mais próximo dele. Mas quando é um retão, então eu tenho o hábito de colocar, eu me posiciono, calculo aproximadamente uma distância de 40, 50 metros, e eu costumo jogar a sentinela mais ou menos muito próximo de mim, ou inclusive na linha onde eu me encontro, tá? Porque aí eu vou ter todo o potencial da gema sendo aplicado no monstro, né? Se eu coloco a sentinela próxima do monstro, o que vai acontecer? Ela vai aplicar menos dano. Quanto mais próximo, menos dano. Então, aí é uma questão de opção de como você está habituado a jogar. Tem gente, por exemplo, que vai jogar com Flagelo dos Poderosos no lugar da Vingança de Zei. É uma boa opção também, tá? Tudo depende da sua jogabilidade, mas você tem que ficar ciente que a Flagelo dos Poderosos, você tem que contar um pouquinho com a sorte. Se você pegar uma fenda, por exemplo, onde os elites estão distantes uns dos outros, você pode ter dificuldade para gerenciar o tempo em que a Flagelo dos Poderosos está ativada. Aquele bônus adicional que você ganha por um determinado tempo, 2 minutos, 2 minutos e meio, tudo depende aí de como que está o fenda, up né? da gema. Né? Agora, é lógico, se você contra uma fenda com bastante elite, ela vai ficar sempre ativada. Então ela passa a ser uma vantagem. Uma outra opção é para quem utiliza a build elétrica. A build elétrica tem 2, 3 variantes e uma das variantes utiliza a Gogok da celeridade. Com a Gogok da celeridade, ela vai, conforme você, aí, como eu havia dito anteriormente, né, você precisa atirar e você atirando, você acaba ativando a Gogok da celeridade. Nesse caso, vai aumentar a sua velocidade de ataque, você vai conseguir atingir o último breakpoint, utilizando, lógico, a arma apropriada da build, que é aquela besta de uma mão. E também vai reduzir o seu cooldown. Então, acho que o que eu tinha que falar basicamente é isso. O resto, eu acho que a maioria dos jogadores de DH sabem, né? É isso. Pronto. Bom, é isso aí, galera. Não tem muito o que argumentar. Mas a fenda de dupla mais ou menos funciona desse jeito, como eu mostrei. E mais na frente eu vou estar postando de trio e 4 pessoas no grupo. Que o comportamento entre a dupla e trio não é muito diferente, mas o grupo fechado, o feiticeiro se comporta um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Mas nada que seja absurdo. Então, na próxima vez eu estou vindo aí e mostrando como que se faz, como é que se age nessas fendas.
Um abraço aí, galera. Até a próxima. Qualquer coisa, pode deixar as dúvidas e o que eu puder ajudar, eu vou estar disponibilizando para todos. Um abraço aí. Até mais.